Bom dia a todos e todas presentes aqui nesse segundo painel. Vamos abrir, tivemos uma primeira etapa agora logo cedo, muito gostosa, papos bem incríveis. E eu queria convidar para esse segundo painel, na perspectiva de gestão de pessoas, dos gestores de recursos humanos, dos executivos de RH, como é que estão vendo, né? Como é que percebem e agem, enfim, sobre todos esses desafios, né, o que eu chamei das grandes ondas que a gente está vivendo. Então, eu queria convidar aqui para chegar junto comigo a Michele Dapper, o Marcelo Arantes, o Edu Nunes e a Flávia Porto. Sejam muito bem-vindos aqui para esse papo. Em primeiro lugar, já queria agradecer por vocês terem aceito o convite e estarem aqui presentes. Tenho certeza que vai ser um papo bem gostoso. O dia de hoje foi dedicado, né, quando a gente construiu o storytelling, né, a discussão dessa semana, o dia de hoje foi para a gente discutir as grandes ondas, né? A gente está chamando aí de como é que as organizações vêm navegando e a gente pensou nessas grandes ondas. Na nossa opinião, quais são elas, né? Assim, a gente diria a primeira delas, toda essa discussão de diversidade e inclusão, idas e vindas, woke e anti-woke, enfim, que é um assunto bastante rico e faz parte da agenda executiva. Um segundo, por que não dizer, das questões climáticas, das questões de sustentabilidade, que também estão em pauta. Um terceiro, que fala sobre saúde, bem-estar, inclusive, agora logo cedo a gente teve o Rafael, um executivo da área de saúde, falando bastante sobre isso. E por que não dizer toda essa questão da tecnologia, inteligência artificial e que impacto que isso tem causado, enfim, dentro das organizações, das pessoas, no nosso modo de fazer e funcionar. Enfim, então, como eu disse, na primeira conversa a gente teve a visão dos executivos e agora na visão de recursos humanos. E eu começaria pedindo primeiro para vocês se apresentarem, que eu acho que fica mais gostoso, né? Então, vamos começar, Michele, está do meu lado aqui na tela. Fala um pouquinho de você. Bom dia, pessoal. Então, eu sou Michele Dapper. Desculpa a voz, eu estou um pouco rouca hoje. Mas eu estou na Leroy, né? Na Leroy hoje eu sou responsável tanto pela área de recursos humanos como pela área de impacto positivo, que é toda a parte de sustentabilidade, ESG também. E sou um profissional de RH e outras áreas há mais de 20 anos no mercado. Um prazer estar aqui com vocês hoje. Agora tem 58. Ó, quem tá sem áudio, seu Marco. Marcos, você está sem áudio. Desculpe. Uhum. Obrigado, Michele. Essa é a frase de sempre, né? Obrigado, Michele. Seguindo aqui a sequência da minha tela, Marcelo, por favor, se apresenta para a gente. Primeiramente, bom dia a todos vocês. Obrigado, Marco, pelo convite. É um prazer estar aqui com a Michelle, com o Eduardo, com a Flávia, colegas de profissão. Eu sou Marcelo Arantes, 36 anos e 4 meses de vida corporativa, tendo minha vida inteira trabalhado de RH e em janeiro, saí do mercado corporativo como executivo e atualmente tenho trabalhado com conselho de administração. E será um prazer estar com vocês aqui nesse painel de hoje. Legal, obrigado, Marcelo. Edu, segue na sequência aí, se apresenta para a gente. Boa, obrigado aí. Primeiro, bom dia para todo mundo, ou boa tarde, boa noite, não sei onde que o pessoal está conectado. Obrigado É aí, verdade. meninas, pelo convite. Muito bom estar aqui numa pauta tão relevante, uma pauta de futuro, mas muito atual, presente, né? Eu sou Eduardo Nunes, estou mais de 20 anos na carreira de executivo da área de pessoas, né? Hoje eu estou à frente do desafio de uma empresa que está no processo de internacionalização de tecnologia, uma empresa que chama Evermind, que faz implementação de Salesforce, né, uma plataforma bem de vanguarda de CRM, né, onde tem como principal desafio todos que você trouxe, né, como além de pessoas, cultura, ESG, diversidade e inclusão. E acho que só dois pontos aqui. Primeiro, eu venho da área de tecnologia, então eu saí um pouco desse contexto clássico de RH, né, então eu venho do negócio para RH, né, tive a oportunidade de começar no mercado financeiro. E também acho que vale, né, como a gente aprendeu, né, fazer a parte da autodescrição, né, eu sou uma pessoa aqui de 1,80 m, tô com uma camisa aqui branca com um pedaço azul aqui, cabelo castanho claro, meio curto aqui. E bom dia aqui e obrigado aí pela oportunidade. Legal. Super obrigado aí por estar presente, Edu.
para finalizar o nosso painel aqui, com pessoas bem incríveis. Flávia, fala um pouquinho de você. Bom dia, bom dia. Bom, eu vou pegar carona no Eduardo aqui, fazer minha autodescrição também. Sou uma mulher negra de cabelos grisalhos, com um vestido aqui vinho, uma machadinha pendurada no pescoço, dois brincos dourados aqui na orelha. Mas para conversar com os meus cabelos brancos, eu trago aqui já 31 anos de carreira em RH, então já comecei quando tudo era mato, então posso dizer que eu sou uma viajante aí do tempo em RH, assim, provavelmente como Marcelo, né? E minha carreira ela foi em grandes organizações, desde a indústria financeira, onde eu comecei na Credit Card, no Citigroup, passei por Ernst Young, depois um período no Brasil e no exterior pela Stefanini, Dell Computadores, e na minha carreira executiva foram as minhas últimas duas posições, foi na Yara Fertilizantes, norueguesa, e também a Reckitt, que foi a última empresa de onde eu saí agora em janeiro, que é uma empresa de bens de consumo, como diretora de RH também aqui para as funções não industriais, né? E um pouco mais de mim aqui, da minha carreira, apesar de ter iniciado como especialista, eu passei a maior parte da minha carreira em funções generalistas e em projetos de transformação e por causa também de todos os processos de fusão e aquisição que a indústria de tecnologia traz, o que é muito comum, né? A gente sabe talvez essa seja uma das minhas contribuições aqui mais efetivas, que empresa de TI a gente adquire ou é adquirida, e assim, não existe crescimento orgânico em tecnologia, né? Então, isso me deu um skill, know-how, transformação muito grande, e respondendo aqui o André, minha machadinha é por causa de Xangô, sou filha de Xangô, sou um bandista, então é por isso que ela está aqui. Enfim, isso, Legal. gente, um prazer estar aqui com vocês. Nossa, vai ser bom essa conversa, vai ser bom. Vamos ver como é que a gente administra esse tempo aí para ouvir todos vocês. Eu acho que eu começaria abrindo e colocando uma pergunta no ar para vocês todos me responderem. É um pouco de como é que vocês percebem essas ondas, esses desafios hoje, nos executivos a quem vocês estão ligados ou eventualmente tiveram recentemente. Como é que vocês percebem que os executivos estão lidando com esses desafios? Sustentabilidade, estamos falando dessas pressões climáticas e que, inclusive, a Daniela foi precisa, né? Daniela Garcia, no painel anterior, citou de que isso tem impacto no nosso negócio, falando de diversidade e inclusão, de tecnologia, de saúde e bem-estar, que de alguma forma todos esses temas impactam um negócio, a sobrevivência do negócio, talvez até a reputação do nosso negócio. Então, eu queria que vocês me dissessem como é que vocês percebem, eles estão atentos, não estão atentos, estão mais participando, mais observando, enfim, deixo mais aberta essa pergunta. E acho que só para ir direcionando, pode começar você, Michele, como é que você vê isso no teu negócio aí, do varejo? Bom, são três ondas que você mencionou e existem outras, então, assim, nem todo mundo está em todas as ondas na mesma intensidade ou no mesmo grau, né? Quando eu olho Perfeito. para a nossa perspectiva da Leroy, a gente tem que lembrar que a gente é uma empresa francesa. E como uma empresa francesa, o tema climático é muito forte. É muito forte. Então, obviamente, a gente trabalha isso de uma forma bastante, eu diria até um pouco ambiciosa, porque a gente quer influenciar a cadeia, a gente quer trabalhar em cima de influência de todos os nossos fornecedores, o que é super interessante. A gente tem projetos super interessantes que já saíram na Europa, como o Home Index, que é criar um selo de positividade dos produtos. Então, tem muitas coisas acontecendo. Mas quando a gente vem para o nosso universo, Brasil, o tema social pega muito forte, né? Quando a gente vai falar, então, obviamente que a empresa lá fora trabalha a diversidade, mas, por exemplo, trabalhar a diversidade racial, que é um tema caro para a gente aqui no Brasil, não é uma realidade lá. E que é para nós aqui no Brasil, né? Então, a gente tem executivos em etapas ou estágios diferentes em relação a isso. E eu te diria o seguinte: todos esses tópicos são determinantes sim para o negócio, inclusive saúde e bem-estar. Se eu olho para o varejo hoje, que é uma das áreas menos atrativas para um colaborador, pensa o seguinte: se eu sou um talento, eu quero trabalhar de sábado e domingo? Provavelmente não.
Eu quero ter as condições do varejo, ter que trabalhar com hora marcada, sem tanta flexibilidade de jornada? Provavelmente não. Então a pergunta é como é que eu atraio essas pessoas? Então o tema de saúde e bem-estar, o tema de diversidade, ele é muito importante dentro do negócio para o tema de atratividade. O tema climático, ele ganha uma outra nuance, que é a nuance do o nosso negócio está muito atrelado a isso. Hoje eu olho, a gente tem um fundo solidário que a gente oferece auxílio para nossos colaboradores. E ele surgiu na época da pandemia. Hoje, 90% do Fundo Solidário hoje no Brasil, ele é utilizado para questões de desastres climáticos. Então, toda vez que chove, em São Paulo, em Porto Alegre, em Curitiba, em qualquer lugar, eu já fico com o coração na mão, porque eu sei que tem algum colaborador meu que vai ficar sem casa. Alguma loja que vai ter algum tipo de problema e que a gente vai ter que entrar e intervir. Então, o tema climático, ele se apresenta de uma forma muito, né? Então, se eu pudesse resumir é o seguinte, todas as três ondas, elas estão presentes na empresa, a gente querendo trabalhar ou não. A gente pode ter uma postura de reclamar e falar, ai, que horror, na minha época, não sei o quê. Ou a gente pode ter uma postura de enfrentá-las de frente e definir quais as nossas prioridades. Cada empresa com a sua dor, com o seu objetivo, mas eu acho que, assim, não há como fugir dessas três ondas. Perfeito, legal. Isso foi uma coisa que no primeiro painel o Pedro Paro trouxe, que é essa questão de prioridades, né? Que cada uma dessas ondas ou cada um desses desafios impacta as organizações de forma diferente, né? Então, como que a gente estabelece essas prioridades? Vamos lá, podemos seguir essa sequência, Marcelo. Enfim, como é que você vê esses executivos e talvez agora até, não sei se você se sente dessa maneira, um pouco mais confortável, não sentado na cadeira, mas pode olhar o universo das organizações, enfim, até como conselheiro, como é que você vê os executivos e os conselhos olhando para esses desafios? Tá, Marco, eu vou ser extremamente honesto e franco, como eu sempre fui na minha carreira sendo executivo e agora como conselheiro. A gente tem que separar muito claramente o que é modismo e o que é tendência. Eu vejo muitas das vezes algumas empresas se guiando por modismo e não por tendência. Há alguma dúvida que a gente tem que criar ambientes mais respeitosos, independente de gênero, raça, orientação sexual, cor. Isso é lógico. Há alguma dificuldade em perceber que a gente está tendo impacto na nossa vida pessoal e na vida no trabalho com a questão da mudança do clima? Isso é lógico. Então, em cima disso, eu acredito que as empresas realmente devem levar a sério esses temas que são tratados. Inteligência artificial, sim, mas cuidado entre o modismo dela vai trazer versus agilidade, vai trazer e benefício para quê? Não no ambiente de trabalho. Mas eu acredito sim, que não só são questões de tendência que a gente tem que focar, mas são prioridades que têm que ser trabalhadas. Na Braskem, que eu saí há 2 meses atrás, a gente leva os assuntos de ESG com muita seriedade, diversidade com muita seriedade desde 2014 e todo o impacto da transformação para a empresa zero carbono há muito tempo. Então, assim, a única crítica que eu faço nas empresas é que muitas das vezes vira modismo e não se trata como tendência. Muda a gestão, muda o foco. Então, não é uma tendência, era o modismo que um presidente estava tocando. E aí eu acho que a perpetuidade do assunto nas companhias, quando elas ficam, é que elas fazem parte da sua estratégia e não parte de uma gestão. A gente vê recentemente a mudança de um presidente num país, o que está causando naquele país. E é muito importante, né, quando a gente mantém a essência do que nós viemos aqui, que é para fazer o bem, quer fazer o bem nas empresas, quer fazer bem no trabalho, quer fazer o bem para as pessoas, seja mantido. Então, eu acredito muito fortemente nas tendências, mas sou um crítico veemente com relação a modismos e inconstância, das gestões das empresas tocarem os assuntos. E quanto a conselhos de administração, eu vou ser muito franco, eu ainda vejo muita gente falando sobre isso, mas a prática eu acho que ainda é mais existente em algumas empresas e não na sua totalidade. Eu acho que existe uma preocupação na fala, mas eu não vejo tão concretude em algumas empresas na ação. Legal, muito bom. Quando você está falando de tendência, eu estou entendendo, e depois você foi mais claro, de que isso está na estratégia ou isso é só uma onda, né? Que é o que você se refere ao modismo, e É, aí troca o presidente, é, ten- troca a orientação, né? tendência é aquilo que efetivamente que tem uma grave presunção de vir a acontecer, né, no Perfeito. mercado, né? E o modismo eu coloco aquilo que surge um boato. Vou dar um exemplo enorme para vocês. Na época da pandemia, acabou o escritório, né? Veio um modismo enorme, vendo os escritórios, acabou o escritório. Ora hoje, a luta para manter o modelo híbrido, algumas voltando para o modelo presencial. Então, muitas Aham. empresas, na ânsia de vender serviços, lançaram isso e o mercado comprou muito rápido esse modismo.
mas esqueceu que a essência nossa é relação, a essência nossa é contato social. E para manter a cultura da companhia, você precisa desse convívio, seja híbrido ou É, presencial, da melhor forma bacana, que optar. Então, é a diferença que eu faço em modismo e tendência. legal. Flávia, como é que você vê essas ondas todas? Enfim, como é que você veio trilhando o teu caminho corporativo? Enfim, qual é o teu olhar hoje? Vamos lá, interessante, pelo fato de eu ter trabalhado em empresas de culturas e geografias diferentes, eu consegui viajar em fases distintas, né? Então, eu no início da segunda década dos anos 2000, as empresas americanas foram muito, muito ativas nas agendas de diversidade, por exemplo, né? E puxaram outros países e puxaram outras práticas. Muito também em função do contexto social daquele país. A gente sabe o quanto, né? Você já deve ter discutido um pouco onde nasceu o tal do movimento woke, o que é originalmente ser woke, mas com pós-direitos civis, que é algo muito recente, é difícil para a gente, né? Mesmo sendo um país jovem, entender que a gente está falando de 60 anos, né? 60 anos não é absolutamente nada no país. Então, eu vi empresas com práticas muito avançadas, quando nem se falava em inclusão, quando nem se falava, de fato, em diversidade, como se diz hoje, mas que por quê? Por conta de uma necessidade de evoluir junto com as demandas da própria legislação, né? Lembrando que essas agendas também foram puxadas por questões de legislação, como a gente tem, por exemplo, as cotas de pessoas com deficiência, que ainda é um sofrimento para muitas organizações. Existem cotas para veteranos, cotas para negros, cotas para asiáticos, cotas para N outras formas, representações, principalmente existiu, né, nas empresas americanas. E a gente vê uma liderança dessa forma de pensar. Então, acho que a gente tem uma visão aqui interessante, e eu vi isso também nas empresas europeias, né? Nas empresas europeias existe um pensamento de sustentabilidade muito maduro, porque são empresas que são conscientes ou precisaram se tornar conscientes que elas são palco e plateia. Quando se fala em meio ambiente, isso é, que o impacto, não existe organização sem impacto. A organização, seja ela digital, seja ela de produção, seja ela de logística, toda organização causa impacto, e ser consciente disso faz com que ela precise refletir nas estratégias de gestão. Mas o que eu vejo hoje, né, e olhando um pouquinho daqui para frente, eu acho que de forma como um todo, a sociedade, independente do país, independente da cultura, ela evoluiu, felizmente, e evoluiu num lugar de que não dá para desver algumas coisas. E eu vou dar um exemplo. Eu vim agora, acabei de voltar do SXSW, e após inúmeras visitas nos Estados Unidos, foi a primeira vez que eu vi um país com medo. E essa, para mim, é uma característica que não combina com o norte-americano, né? O norte-americano é confiante, o norte-americano, ele passa confiança, ele tem realmente aquele sentimento, e independente do posicionamento político ou enfim, da forma de pensar, eu vejo pessoas com medo. Por quê? Por um futuro incerto, tanto porque lá já é clássico que a inteligência artificial, ela é uma realidade, ela não é uma escolha, né? Enfim, de você pedir um Uber, eu tive essa vivência de pedir um Uber, e andar com um carro autônomo do Uber, então aquele não existe. Imagina aquela pessoa subempregada aqui no Brasil, que a gente tem a realidade, né? Da pessoa, poxa, eu sou advogado, sou engenheiro, estou desempregado, você é Uber, né? Essa pessoa também sabe o seu trabalho. Então, essa transformação eu vi nos Estados Unidos com medo, é, os norte-americanos. Falando disso, já tentando encurtar aqui para o final dessa minha resposta, eu vejo uma liderança, nos processos aqui de decisão, olhando para o futuro com as lentes do passado. E isso me preocupa. E eu vejo isso também nos conselhos de administração, porque se você for parar para pensar, eu já estou em 2 conselhos e já estive em outros ainda na minha carreira executiva. Existe uma dissonância muito grande demográfica entre o perfil do conselheiro, perfil executivo, perfil gerencial, perfil operacional executor.
muito grande. Então, você tem uma diferença entre quem está pensando a estratégia, e quem está planejando, direcionando essa estratégia e quem está executando. Então, independente das razões, se é o modismo ou se é a tendência, né, como o próprio Marcelo disse, mais importante para mim é as pessoas entenderem o porquê. As pessoas não entendem o porquê elas fazem o que fazem. Então, olhando do que vem pela adiante em relação ao trabalho, em relação à performance, para mim, você uma população, seja ela em que nível for, mais do que pensa, que pergunte, né? Que questione, porque só pensar não é suficiente, ela vai É precisar ser verdade. questionadora, inclusive questionar as autoridades, ou o que a gente chama de autoridade até então em algum tema. Então, essa aqui é a minha Uhum. provocação e a minha observação sobre como as transformações têm sido presentes e a tendência daqui para frente na minha visão. Legal. Nossa, eu queria até juntar, né, a sua pergunta quando você faz assim, por que a gente está fazendo o que está fazendo? Essa é uma reflexão bastante importante, né? Assim, do tipo, a gente precisa trazer um grau de consciência, o que que a gente faz, como a gente faz, por que a gente faz, de que maneira a gente faz, e se de fato tudo isso faz sentido ou não, né? Que tem a ver bastante com o propósito, né? Que foi até uma conversa que a gente trouxe no primeiro painel. Edu, como é que chega todas essas falas da Michelle, do Marcelo e da Flávia, enfim, estava ouvindo aí, como é que chega para você? Muita coisa, né? Acho que a gente, e concordo com muito do que eles trouxeram, né? E acho que se pudesse contribuir aqui, né? Primeiro, esse lado de modismo é algo que a gente vive e vai viver constantemente, né? E para mim, acho que tem uma palavra que endereça bastante, que é ser genuíno, né? E o genuíno tem que fazer sentido tanto para a estratégia, tanto na questão da cultura, né? Que eu vejo também muita gente indo para alguns caminhos que não conversam com o que tem enquanto cultura organizacional, né? Mas, acho que diferente de outros contextos que a gente viveu, hoje tem o primeiro fator, cliente. O cliente tem demandado isso. E é uma coisa que não tem como voltar, né? O cliente, ele tem hoje muito mais acesso e oportunidade de decisão, de escolha, e isso vai ser um lado, né? E aí eu posso trazer um pouco de onde eu estou tangenciando, que é uma consultoria que implementa a Salesforce, né? Então, a Salesforce é uma empresa americana extremamente robusta, onde todos esses valores faz parte desde a essência. E estamos falando um pouco do que a Flávia trouxe lá de 99, né? Quando surgiu, trazendo pilares de ESG, já trazendo um contexto que até então não tinha na questão de giving back, né? Eu não quero, de fato, só ter lucro, mas eu preciso devolver para a sociedade. Como que eu devolvo? Fazendo o trabalho de ESG, processo de diversidade e inclusão, tendo de fato o cliente como protagonista nas decisões. Então, vários fatores foram. E se a gente olhar uma empresa de consultoria, também está no meio onde os clientes demandam isso, né? Então, eu atendo clientes dos mais variados segmentos de multinacional, empresas de grande porte brasileira, que também tem isso como sendo necessário. Então, não tem como, no meio de consultoria, ainda mais tecnologia, não ter esses pontos, né? Mas a transformação sempre vai acontecer. O que a gente tem visto que tem temas muito mais rápidos, temas que são, às vezes, quando a gente fala inteligência artificial, é um meio, assim como eu olho, né, que vai, de fato, facilitar muitas coisas, né, mas também tem um outro ponto a ponto que ela não vai substituir o que a gente vem ouvindo, né, a forma que eu vejo, né, porque, de fato, vão ter outras profissões acontecendo, surgindo, né? Como tem outras tendências que vêm e vão muito rápido, né? Se a gente olhar 2 anos atrás, pegar até esses dias, sabe que a Flávia trouxe, tinha a questão de metaverso, que é revolucionar, falou-se um ano, depois no ano seguinte nem pauta mais tinha, né? Porque também foi um lado de entender que não fazia sentido, né? Para mim, acho que assim, a liderança precisa ser protagonista, então ela precisa puxar esse movimento, e se não puxar, alguém vai puxar e também tem um caminho de desenvolvimento, mas também a gente precisa também começar a olhar para fora, né? Eu acho que esse é um outro ponto importante, né? Porque às vezes a gente fica muito olhando para dentro e achando que a gente fez até agora que levou vai ser o que vai perpetuar, e muitas vezes a gente não está ampliando, né, outros contextos que faz sentido para
expandir, mas para mim o básico aqui, se eu pudesse resumir, seria ser genuíno e conseguir conectar isso muito com a estratégia, muito com a cultura, muito com a necessidade do cliente. Legal. Eu ouvi bastante no painel anterior e já é para mim uma certa realidade, e eu até já começaria essa pergunta para você, Michele. De alguma forma, as nossas lideranças, acho que em qualquer nível da organização, talvez tenham um pouco de medo, como a Flávia trouxe, né? Eu já venho visto isso, né? Assim, desse medo, dessa dificuldade de como eu lido com um cenário que eu não conheço, não tenho repertório, né, para lidar com essa situação que ela é relativamente nova, um pouco de tato e dedos aí em como lidar com essa situação. Acho que tem um pouco desse medo, tem um pouco de desconhecimento, e aí a pergunta para você, Michele, como é que, assim, importante, né? Isso naturalmente se traduz muitas vezes no que a gente chama hoje de resistência, mas a pergunta para vocês agora é como que RH vem fazendo para lidar com essa realidade? Eu te perguntaria, Michele, o que que você tem feito dentro da Leroy para lidar com esse desafio do medo, da falta de consciência, das resistências, principalmente no nível gerencial. Talvez esse seja a grande dificuldade, né, do nosso tempo. Ano passado, a gente teve a nossa convenção de liderança e o tópico que a gente lançou lá dentro da camada de RH é o tema como que a interdependência, que é um dos valores do líder ADO, né, que a gente fala que é que é a nossa holding, né, assim, hoje ninguém faz nada sozinho. Essa interdependência no jeito de fazer negócio, no jeito de vender um produto ou de vender uma solução, faz com que interdependência, por consequência, gera complexidade. Complexidade gera tem coisas maravilhosas porque faz com que o negócio não seja robusto, que ele não seja copiável. Por outro lado, ele gera insegurança, incerteza, ele gera uma série de dificuldades. Então, esse foi o mote que a gente trouxe, e olhando a transformação que a gente passou nos últimos 4 anos dentro da Leroy, seja pela pós-pandemia, seja pela mudança da estratégia, eu tenho falado muito sobre como lidar com paradoxos e ambiguidade. Esse é o tempo todo a gente está falando de verdades. Eu até cunhei um termo ali dentro da empresa que eu falo assim, das verdades conflitantes. A gente está o tempo todo. Eu tenho que pensar no curto prazo e eu tenho que pensar no longo prazo. Eu tenho que vender mais produtos, mas eu tenho que pensar no meio ambiente. Eu tenho que trabalhar. Eu tenho que dar flexibilidade, mas ao mesmo tempo a conexão e estar disponível para os nossos clientes 100% é importante. Então, o tempo todo a gente está trabalhando com isso. Então, a gente tem trabalhado muito no desenvolvimento dos líderes nesse sentido de autoconhecimento. Eu acho que a Dani Garcia, no tópico anterior do capitalismo consciente, ela falou sobre isso, ela falou sobre o autoconhecer do líder, é muito importante. Nunca foi tão importante. Eu na minha cadeira hoje, eu falo assim, gente, se eu não estiver aqui por propósito, eu não consigo fazer essa missão. Eu não consigo, porque ou eu vou bater em todo mundo, ou eu vou é, é, ou eu vou machucar, ou eu vou me frustrar. Então, o que que a gente tem trabalhado? Muito esse tema do autoconhecimento, muito, muito. Legal. E a outra coisa que a gente tem trabalhado fortemente é como dar os bons exemplos. Eu acho que rituais são tudo. Rituais de reconhecimento, rituais onde a gente mostra essa questão, né? Então, por exemplo, eu tô com a cadeira de diversidade também. Toda vez que faz calor, eu vendo muito ar-condicionado. A gente fica super feliz. Mas a minha emissão de carbono vai para o espaço. Então, assim, como que a gente trabalha as duas coisas? Então, eu preciso continuar vendendo, mas como é que eu influencio a indústria para vender mais inverter, para trocar o gás refrigerante? E a mesma coisa no nível das pessoas. Então, o meu CEO, a gente sempre bate muita bola sobre isso, que ele fala assim, Michele, eu não vou ficar perguntando de EBIT, apesar de que o EBIT é super importante para a gente, mas eu preciso dar o exemplo do contrário. Então, o exemplo de cima dessa liderança que está aqui, que mostra ao mesmo tempo o foco na performance, mas muitas vezes abre mão da performance para uma questão social, ambiental ou de saúde e segurança, é muito importante. A gente tem um exemplo super interessante. A gente, como varejista que abre aos domingos, a gente tem uma dificuldade
de ter a equipe inteira aos domingos. E a gente já tem uma prática, por exemplo, que é melhor que a do mercado, que a gente é melhor. As pessoas na Leroy, elas descansam 2 domingos por mês. Pela legislação seria somente um. Né? Você trabalha um, descansa o restante. E aí, o que que a gente. Só que isso tem gerado o quê? Com que eu tenha só 50% das equipes aos domingos na loja. E aí a gente está numa briga ali que fica, mas a produtividade, mas o nível de conversão aos domingos, e a gente está discutindo isso. E aí no final do ano a gente vem e faz um negócio completamente diferente. Porque eu falo para eles assim, cada um precisa exercer o seu papel. E eu, como profissional de RH, durante muito tempo foi falado que eu tinha que entender de business, e eu entendo do negócio. Mas em algum momento a gente quis sentar na cadeira do financeiro, a gente quis sentar na cadeira do performance. E a gente precisa sentar na cadeira de pessoas e defender o tema de pessoas. Então, a gente começou, eu estou segurando isso, eu falo assim, gente, eu não vou aumentar, eu não vou mexer, porque isso vai mexer no turnover. O turnover da companhia aumenta, a gente vai ter um custo maior no longo prazo, que é muito pior para o negócio. E aí a gente veio, uma das minhas RHs me desafiou muito fortemente, Michele, eu queria tentar dar folga para as equipes no final do ano. Como o final do ano, dezembro, o feriado de Natal e de Ano Novo foram longos, mas pensa o seguinte, o pessoal que trabalha em loja, eles não têm 2 dias seguidos de folga. E às vezes não pode viajar para ver um familiar e tal. E ela me desafiou. Primeiro ano eu falei que não, porque a gente não tinha um caso, um business case forte. Esse ano ela veio junto com o pessoal de performance, montou as escalas das lojas, fez um trabalho e a gente falou, vamos. Ela falou, o que que você precisa de mim? Que você convence o CEO. Sentei com o Nath, falei, Nath, a gente vai fazer isso, já está tudo alinhado, e tal. Ele falou, é um teste? Falei, é um teste. Se der errado, a gente pode voltar no ano que vem. E a gente fez o teste. Na hora que a gente anuncia isso, o impacto nas equipes que vão poder folgar domingo, segunda, terça e quarta, metade da equipe folga no Natal, metade folga no outro. A gente falou assim, gente, tô morrendo de medo se vai dar pau no caixa, se os clientes vão reclamar, o que vai acontecer e tal. E assim, o resultado foi. Aí eu pedi agora o resultado, a gente fez o balanço, a gente aumentou a taxa de conversão. A jornada cliente ficou igual. E o número de faltas e absenteísmo por questões médicas nesse período reduziu pela metade. Legal. Então, assim, às vezes a gente precisa ter a coragem. Acho que o Pedro falou no É, final, coragem. Acho isso, que coragem. hoje ser líder exige coragem. Coragem e ousadia. Então, o pessoal está te parabenizando aí. Legal. Marcelo, eu acho que nessa mesma linha, o que que você fez, e principalmente pelo que você, na primeira fala, disse, já vem fazendo há mais tempo, né, na Braskem, vocês já vinham fazendo mais tempo. Enfim, quais são essas ações que de alguma forma ajudaram a diminuir a resistência, aumentaram a trazer mais consciência? Tá. Primeiramente, eu acho importante colocar assim: ter medo não é problema. Né? Acho que quem assume o medo é ter coragem. Tem coragem, porque quando a pessoa fala eu estou com medo, ela está pedindo ajuda, né, para o processo de mudança. Lidar com mudança, vou falar que é confortável? Não, para ninguém é confortável lidar com mudança. Seja dentro da própria área de RH, seja numa organização. Então, uma das coisas que eu sempre fiz ao longo da carreira é desmistificar o tamanho da mudança, o que que a mudança vai acontecer. E quando você coloca ela numa perspectiva muito difícil ou muito complexa, as pessoas tendem a se preocupar com a mudança. Então, desmistificar, trazer aquilo do complexo para o simples. O que que vai impactar a minha vida, a minha rotina? Segundo, convidar as pessoas para o processo. Convide as pessoas a participar, para junto com você construir aquilo que vai ser feito, né? E terceiro, para ter experiência em conjunta. Então, toda mudança que nós fizemos, né, de ir caminhando cada vez mais na época que eu estava na Braskem, estou dando exemplo da Braskem, mas tem exemplo de Fiat para contar, né, tem exemplo de outras empresas para colocar, mas na Braskem, nós vamos sair de uma empresa que é baseada no petróleo para uma empresa que vai baseada no gás, na fonte do etanol. Pô, todo o caminho da mudança, o cash call hoje da companhia gera a caixa da companhia em cima do petróleo. Né? A gente produz plástico, né? A gente produz produto químico, né? Então, como é que a gente faz a transformação da companhia para uma coisa mais sustentável? Então, se convidar as pessoas, explicar o caminho, explicar a estratégia, parcerizar com elas, ajuda a diminuir, não a resistência, porque eu acho que quando o movimento é muito positivo, ele não deve ter resistência. Né? Ele talvez não tenha 100% da adesão e participação, mas a resistência é menor. Mas o ato de você desmistificar o tamanho da mudança, convidar as pessoas a participarem do processo, né? Fazer com elas junto à construção, é muito bacana. Então, acho que essa é uma forma que eu utilizei sempre, estando na liderança de RH, para tirar um pouco do tamanho da mudança. E outras mudanças, muitas das vezes que eu tinha assuntos delicados para conduzir, eu chamava, por exemplo, né, quando eram assuntos delicados que envolviam fortemente a minha área, eu convidava os meus diretos e falava o seguinte para eles:
O que vocês, cada um de vocês faria se estivesse na minha cadeira? Deixava eles pensarem como eles agiriam e não eu agiria, né? E aí junto a gente construía a melhor solução para todo mundo, né? Então eu acho que isso era uma coisa extremamente positiva e quando você parceriza o tamanho da mudança, desmistifica e convida a participarem. Legal. Flávio, eu vou te jogar um desafio aqui, que a gente nem combinou isso, mas eu fico me perguntando, né, ouvindo a Michelle e ouvindo o Marcelo, como é que é fazer isso com empresas grandes, né? Porque eu nem vou perguntar agora para a Michelle e para o Marcelo, mas a gente está falando de duas organizações muito grandes, de muitos colaboradores. Como é que a gente, qual é o desafio do ponto de vista de comunicar e fazer as pessoas participarem, como o Marcelo está colocando, numa empresa grande? Rect também é uma empresa grande, ou era grande, e Sim, sim, Yara, enfim. isso, não, a Yara acho que tem uma referência maior aí em complexidade, né, em capilaridade, principalmente, mas eu acho que a comunicação, sem sombra de dúvidas, ela é a mais relevante, a pessoa se sentir parte, concordo muito com o Marcelo, é fundamental a pessoa entender em que lugar ela está dessa mudança, né, já que ela é inevitável. Agora, que momento para ser líder, gente, no planeta, de qualquer coisa? Porque assim, é um momento muito difícil. Quando a gente se põe no chapéu de RH, mais ainda, porque a gente tem que ter empatia tripla, né? A tríplice empatia com a gente, com o colaborador, com a liderança, com o consumidor ou cliente. A gente tem que pensar em todo esse ecossistema. Eu diria que a gente está vivendo. Não sei se vocês lembram da Roupa Nova do Rei, do Christian Andersen, né? Enfim, a liderança está nua. E se a gente, e o que eu tenho visto até de alguma maneira, entrando um pouco, colaborando aqui com a fala da Michelle, em práticas, né? Para gerenciar e para, de alguma maneira, apoiar essa liderança nesse processo, o tema da saúde mental da liderança, mas não de maneira reativa, não apenas oferecendo uma tá aqui um benefício. Se você estiver surtando, liga para esse número. Tá aqui seguro de saúde, você tem X sessões. Não é isso, né? É mais do que permitir que essas pessoas tenham autoconhecimento, mas que elas tenham acesso à autorregulação. Porque isso faz parte do arcabouço humano, né? A gente, como o Marcelo falou, sentir medo é humano, né? Enfim, sentimento ele tem que ser legitimado. E por muito tempo, o mundo corporativo anulou o sentir da liderança. Por muito tempo, a liderança ela tem que ter todas as respostas, ela tem que fazer tudo impecavelmente. Eu não quero ser essa liderança. Não atua a geração da minha filha, por exemplo, até um pouquinho mais. Minha filha tem 20 anos, né? Sim, não corporativo. Né? Eu quero essa bucha para minha vida, né? Então, sim, esse discurso, por exemplo. Mas, ao mesmo tempo, a gente comunicar, fazer com que as pessoas tornem esse dado comum, a mudança comum, empresas de engajamento alto, isso é uma chave tão poderosa, você juntar transparência com engajamento, isso vira performance no mercado, isso vira um cliente mais satisfeito, isso vira uma empresa mais eficiente. A gente viu, a Michelle trouxe vários elementos de custos e de produtividade que melhora quando você faz a pessoa se sentir valorizada também. Então, acho que sim, o tornar comum é chave, né? Mas humanizar as relações e começar da relação com a liderança, porque senão a gente vai ficar correndo atrás do rabo, com os planos de saúde lá estourando todos os anos. Eu não conheço um executivo que não tenha problema hoje de apólice e de renegociar o custo, e o custo da saúde mental sendo o número um tirando as doenças raras, né? Custo de saúde mental, de terapia ser o número um das apólices, custo dos afastamentos, o número um ser o número de afastamentos por CDF, né? Por questões de saúde mental. Então não dá para negar. E a gente sabe que uma liderança adoecida adoece outras 100, adoece outras 200, né? Então trabalhar com a liderança, comunicar e cuidar e dar recursos para que essa liderança se conheça e se regule as suas emoções no ambiente corporativo, para mim, oferecem um suporte muito importante para essa fase de mudança. Super legal. Nossa, bem interessante. Você toca na questão da saúde, né? Que eu acho que é um tema que, inclusive, a gente vai falar bastante aqui na semana. Na quinta-feira, a gente fala disso, de custo, de investimento, quanto que eu posso trabalhar para diminuir isso ou ter menos impacto no meu negócio, né? Perfeito. Edu, o que que você complementa aí a fala da Michelle, do Marcelo e da Flávia? Muitas coisas, né, já surgiram, né?
que eu acho que trazendo aqui, primeiro, eu acho que ser vulnerável é importante, né? Primeiro, eu acho que isso não tem como, né? A gente sempre teve estigma que tem o super-herói ou a super-mulher, né? Que precisa estar pronto, né? Eu do lado aqui, né? Já passei por muitas empresas, processo de mudança, integração, né? Que a gente, uma palavra que quase ninguém gosta de ouvir, né? Vai ter integração, sinergia, né? São palavras que marcaram, né? O mercado corporativo, mas assim, primeiro eu vivo um movimento aqui um pouco diferente do mercado, que eu trabalho com uma empresa horizontal. Então, hoje eu estou falando de uma empresa de 500 pessoas, onde a gente trabalha desde o princípio zero a 10 anos atrás com horizontalidade. Isso para a gente é bom. E aí, lógico, que tem os prós e contras, tudo vai ter ambiguidade que a Michelle trouxe, e os paradoxos, né? Mas ele ajuda porque, primeiro, quem tem que trazer a resposta são todas as pessoas. Então, elas são sempre alçadas para contribuir, né? E além disso, a gente trabalha horizontalidade e transparência, que é um contexto muito mais amplo, né? Então, isso ajuda muito a gente viver os dilemas do ponto de vista de trazer para as pessoas como que ela um pouco tá, que o Marcelo traz, mas uma forma muito mais fluida, como que elas entendem aquilo e como que a gente pode de fato, né, lidar com aquilo. Então isso por os mais variantes problemas, dificuldades, problemas que a gente tenha. Então isso é importante. Mas é muito mais complexo fazer gestão, né? Porque ainda a gente tem o papel de líder, né? Então, como faz gestão nesse ambiente? Então, é algo que a gente foi amadurecendo, onde de fato tiveram vários aprendizados. Não tem, eu diria que um outro ponto, né? Se alguém está aqui querendo uma receita de bolo, não existe receita de bolo, então acho que isso é fundamental, porque está muito pautada no que tem, mas para mim eu acho que o ponto central desse lado, né, de vulnerabilidade é como eu trato aquele contexto, né? Então, se eu tenho uma pessoa que está pedindo ajuda, eu trato ela como mais um problema, que eu vejo muitas empresas com isso, né? Falando, ó, vai explodir, é melhor a gente resolver o quanto antes, né? Que ainda acho que tem muitas empresas que lidam com esse contexto, mas, de fato, é como que eu acolho, como que eu entendo as necessidades, como que eu apoio dentro disso, porque isso é um exemplo que fomenta nos demais, né? Então, para mim, tem um lado muito importante de ser o exemplo do exemplo, né? Então, se eu falo que eu sou uma empresa onde, de fato, para mim, diversidade e inclusão é um fator importante, eu preciso, de fato, trabalhar, inserir, mas eu também não tenho todas as respostas. Outro dia a gente lidou com um contexto que a gente não sabia não sabia como tratar com uma pessoa pela deficiência que ela tinha. O que a gente, e aí foi o primeiro ponto que eu trouxe para o time, né? Pergunta para ela como que ela gostaria que a gente fizesse a inclusão dela. E aí ela hoje foi o exemplo para a empresa, do ponto de vista de tudo. A gente, de fato, sempre que a gente traz, a gente foi, é uma empresa, acho que é importante hoje, que a gente cumpre a cota de pessoa com deficiência, que eu acho que são poucas que, de fato, atende, né? E aí eu estou falando mais. E também a gente foi uma empresa que foi muito desafio, mas para a gente é realizador. Foi uma das primeiras empresas a levantar a bandeira de neuroatípico, de neurodiversidade. Estou falando de pessoas autistas, que é muito mais, não tem assim uma base, né, por onde você caminha, mas que para a gente é onde a gente conseguiu trabalhar a questão de pessoa com deficiência. E para a gente hoje é um case, a gente já tem referência muito, mas de novo ter uma oportunidade como a gente vai inserir erros, aprendizados. E aí tem, acho que um ponto importante que fala-se bastante, né? O básico precisa ser dito, o óbvio precisa ser dito constantemente. Eu acho que isso é o ponto. Comunicação Não. constantemente, ter de fato rituais, como a própria Michelle trouxe, é fundamental, mas primeiro a gente tratar e ter cuidado naquela informação e, de fato, entender como que o indivíduo quer estar no centro e ele como que ele prefere ser desenvolvido, como ele prefere ser acolhido, o quanto que a gente tem um combinado estabelecido do que é dele, do que é meu, do que é da empresa. Isso também acho que é importante para a gente conseguir, de fato, fazer a transformação. Mas é um processo que de fato a gente precisa aprender. É um aprendizado constante e, Ok. de fato, com certeza tem outros desafios que vão surgir cada vez mais. Flávia, você levantou a mão aí, o que que você complementa? Bom, aqui um insight, até com base no aprendizado recente que eu recebi lá em Austin, né, um dado importante. Eduardo comentou da empresa dele ser horizontal.
E essa foi uma das grandes, não na linha da tendência, né, mas essa é uma das grandes visões do contexto atual para os próximos de 2 a 3 anos das organizações se tornarem mais horizontais. A gente já tem visto, né, estruturas com menos posições executivas, os layoffs atingindo mais os níveis superiores do que os níveis inferiores. A gente tem organizações sendo moldadas para serem horizontais. Ponto. Tem um alinhamento aqui sobre o que é muito importante e valioso para conectar com o futuro. Porém, a gente ainda a gente está trabalhando num formato antigo, porque a gente muda a estrutura. Eu recebo lá uma lista da McKinsey, ou sei lá eu quem for. Falo McKinsey porque normalmente grandes organizações, as multinacionais, são deles, né? PowerPoint já está pronto. Ó, elimina aqui, o potencial financeiro está aqui, você faz a conta pelo lado direito do cardápio, nas transformações, e não muda a forma de trabalhar. Verdade. Aí o que acontece? A gente sobrecarrega quem fica, porque você tira hoje 20%, um dado que foi novo para mim, das empresas norte-americanas, tá? Esse é um recorte norte-americano. Os Estados Unidos já reduziu 20% dos trabalhos, ou transformou, né? Não necessariamente eliminar, pela inteligência artificial. 20% dos dados oficiais de emprego. E com isso, olha só, como é que a gente fica em relação à liderança, né? Como é que a gente trabalha eficiência sem pensar, sem habilitar essas diferentes camadas da organização a tomar lideranças no seu nível, né? E como muda o paradoxo do que é ser líder numa empresa em transformação, num mundo em transformação. Então, aí fica uma reflexão importante sobre a hierarquia, sim, já que a gente está na semana do design, né, organizacional. O desenho de uma estrutura molda a cultura, mas pensar em moldar a cultura sem preparar as pessoas, sem fazer as famosas decisões, os famosos trade-offs, né? A gente adora Uhum. escolher o que fazer, é muito fácil escolher o que a gente quer fazer, mas planejamento estratégico é lindo. A gente vai fazer isso, a gente vai fazer aquilo. O que a gente não vai fazer é sempre o mais sofrido, né? Então, acho que essa aqui é uma contribuição que eu trago para a gente olhar para esse futuro breve um pouco de Legal. responsabilidade também. Eu queria trazer agora para a discussão, né? Vocês são executivos de recursos humanos com uma larga e grande experiência, enfim, por várias organizações, construíram os seus times, né? Imagino que conseguiram trazer a organização de vocês para um patamar um pouco diferenciado, mas eu queria que a gente falasse um pouquinho agora sobre como é que vocês percebem essa evolução do profissional de RH e, consequentemente, das áreas de recursos humanos. E talvez assim muito dessa plateia que está aqui nos assistindo tem desejo, né? Assim, eu vi pelas perguntas que fizeram no painel anterior muito de um pouco de como é que nós vamos resolver isso e a pergunta para vocês agora é como é que a gente faz essa transformação do time de recursos humanos, né? Como é que a gente ajusta e faz com que esse time caminhe nessa transformação, né? Sabedores que nós temos de uma evolução que teve muitos altos e baixos, a gente teve muitos processos de juniorização do time de RH, enfim, que eu acho que a gente vem vendo e mudando, mas quais foram os desafios, quais são os desafios, o que vocês recomendariam? Vamos lá, começa você, Michele, de novo. Você puxa essa conversa. Do mesmo jeito, é engraçado que a pauta está sempre nos líderes, né? Como os líderes precisam ser mais inspiradores, como os líderes precisam ser mais humanizados. Eu tenho dó desse líder, porque esse homem, se ele era um super-homem antes, ele agora é mais ainda. Porque o paradoxo entre empatia e justiça é muito complexo. Ser empático não necessariamente é ser justo, e a gente ainda vai muito para esse lado da justiça. Isso recai também sobre os perfis de RH. É, eu diria o seguinte, eu tenho tentado trazer diversidade para o time. E aí, diversidade de perfis. Então, trazer pessoas de tecnologia, porque a gente hoje depende de muita questão tecnológica, trazer pessoas que conheçam de experiência, jornada de experiência, jornada cliente, jornada não sei o quê, porque do ponto de vista de ciência, de neurociência, o marketing evoluiu mais rápido do que o RH.
Então, trazer esses conhecimentos para dentro do caldeirão de RH é muito importante. E, ao mesmo tempo, pensando que o RH está sempre trabalhando o quê? Ao mesmo tempo que a gente tem que inovar e pensar qual é sei lá, o strategic workforce planning que a gente precisa para o futuro, eu continuo com a mesma legislação trabalhista, com os mesmos sindicatos, com o mesmo tudo. Então, eu tenho times que estão ali para garantir uma retaguarda, que é o cumprimento das cotas, o cumprimento da legislação trabalhista, que às vezes eles estão o tempo todo em conflito, né? Eu tenho o cara que está ali, meu time de design ou o time de business partners, que eles estão super empolgados para fazer coisas novas, e aí vem o cara do preventivo e fala assim, Michele, não pode fazer isso não, isso vai dar ruim. Então, trabalhar esses grupos, por isso trazer a diversidade e trazer essa questão do diálogo, como lidar com todas essas coisas. Eu acho que uma outra coisa, do mesmo jeito que a gente tem que lidar com a saúde mental do líder, a saúde mental do RH também é fundamental. A gente notou isso muito durante a pandemia, quando o RH se torna o epicentro, ou aonde todo mundo vai para pedir ajuda, para colocar suas angústias, e nem todo mundo está conseguindo lidar com tudo isso, né? Então, como é que a gente trabalha? Quando a gente lançou o PAP, que era o Programa de Apoio Psicológico, logo na pandemia, primeiro foi para os líderes, depois foi para o RH. Foi o segundo grupo, e fica até hoje. Você vê que é um legado que fica. A pergunta é como é que a gente coloca um RH. Se você me perguntasse qual é o tipo de RH que eu estou procurando? Eu estou procurando um RH que consiga conectar pontos, que consiga olhar o cenário de negócio, olhar o nosso arcabouço real aqui, o arcabouço emocional e conectar para construir soluções. Não é fácil, não tem nada. E pior, num mundo que quer imediatismo. Eu estou numa briga no meu time que a gente precisa traçar as metas de ano. E a gente quer encontrar KPIs que sejam super mensuráveis durante um ano. Só que, vamos lá, a maioria do trabalho de construção de um pipeline sucessório, de, sei lá, de cultura, você não mensura o resultado em um ano. Só que, ao mesmo tempo, as RVIs da companhia são atreladas para um ano. E aí a gente fica tentando fazer mágica e costura ali para conseguir fazer aquilo ali. E aí eu falei para eles, gente, eu estou menos preocupada com o KPI que nós vamos inventar, e muito mais com o grau de discussão que nós vamos ter aqui. As discussões, as reuniões são super desconfortáveis, porque um questiona a meta do outro, aquela transparência. Mas por que que você tem projeto e eu tenho absenteísmo e o outro tem. Então, assim, saber lidar nesse cenário onde. O cenário era mais fácil antes, você tinha uma regra. A regra é, você é promovido depois de tanto tempo de casa. O aumento máximo que você pode dar é 25%. Ou a legislação trabalhista te permite isso. E isso dava uma segurança para o gestor e para o RH. E hoje não dá mais. Então, eu diria o seguinte: essa questão de saber trabalhar com ambiguidade e de trabalhar nesses times multidisciplinares para você se apoiar e sentir um pouco mais seguro, talvez seja para mim, eu não tenho a resposta, mas é onde eu tenho encontrado forças para seguir. Uhum. Eu acho que você traz nesse cenário, né, que a gente até já desenhou ele, em que a gente não sabe como vai resolver essa questão, né? Talvez a gente nem conheça que cenário é esse, a gente não tem uma lente para fazer isso, né? Eu acho que você traz duas questões, para mim, bastante interessantes. Eu acho que a primeira é diversidade, a gente precisa aumentar mesmo a diversidade dentro de RH. E acho que a segunda que você aponta é a coragem para poder seguir caminhos, né? Assim, inventar e trazer soluções diferenciadas, né? Até anotei aqui, né? A diversidade e o diálogo para a gente construir caminhos diferenciados. Legal. Marcelo, como é que você vê esse tema de desenvolvimento do time de RH? Quais foram os desafios, as dificuldades que você enfrentou ou enfrenta? Marco, eu vou ser muito claro. RH é uma área que sofre de autoestima. A gente não, a gente cobra de RH o que a gente não cobra de outras áreas. A gente cobra que RH tem que conhecer do negócio. RH tem que conhecer de finanças, tem que conhecer do jurídico, tem que conhecer da área industrial. A gente cobra isso da área de TI, a gente cobra isso da área de jurídica, não cobra. Então, a primeira coisa, eu tenho como líder de RH, eu sou o líder da cultura, eu sou o líder de gestão de pessoas. Ninguém deve conhecer melhor na organização do que eu isso daí. Esta é a minha essência. Então, uma questão clara para mim, para profissional de RH, e para gente da área de RH, é parar com essa cobrança. Parece que a gente está acéfalo da organização, você tem que conhecer do negócio. Nós estamos dentro da empresa, eu estou dentro do negócio. Qual a diferença? Então, nunca tolerei e nunca aceitei esse tipo de argumentação comigo. Nunca me vi como uma área de apoio, eu sempre vi como uma área de liderança. Nos temas que eu lidero, sou eu o líder, eu não sou apoio. Eu apoio uma série de outras questões, mas na área minha de domínio, eu sou o líder. Então, eu acho, primeiramente, antes de falar do profissional, eu acho que nós, como profissionais, temos que saber posicionar a nossa área e não aceitar mais um discurso que vem para trás.
Outra coisa que eu acho importante, um autor antigo na comunidade de RH, Dave Ulrich, ele colocou os 4 papéis fundamentais de RH lá no final da década de 90. E a gente preocupa só com um, a gente preocupa só com o parceiro estratégico. E esquece de que entregar a folha de pagamento é importante, fazer a segurança das pessoas é importante, entregar o restaurante é importante. Tudo é importante na nossa profissão. Isso existe em perfis diferentes, qualificações diferentes. Agora, a gente, como líder, cabe reforçar que todas as profissões são extremamente importantes dentro da companhia. E com base nisso, né, é que eu fiz programas e movimentos dentro da comunidade RH, focado claramente nos papéis que eu tenho dentro da minha área de atuação. Não adianta eu ter uma pessoa minha que cuida do restaurante, né, toda a parte de limpeza, jardinagem, portaria, eu colocar ele para um papel, vai fazer um curso de parceiro estratégico. Eu tenho que fazer o melhor curso para ele adequado à profissão dele. Então, sempre procurei desenvolver competência de RH àquele público, principalmente as pessoas que são parceiros de negócio, como os HR Business Partner, né? Então, é isso que eu sempre coloquei, isso é muito prático. E nunca, Mark, eu aceitei e tolerei esse tipo de argumentação que parecia que RH está Uhum. longe, vem aqui conhecer do negócio. Olha, eu não vou conhecer do negócio como um diretor industrial, não vou conhecer do negócio como um cara comercial, não vou conhecer como presidente. Agora, talvez eu não conheça tanto de gente como eu. Então, cabe a mim exercer o meu papel dentro do negócio e influenciar para que o negócio aconteça tendo melhor ambiente, tendo melhor rotina de pessoas, tendo melhor cuidado com as pessoas. E isso é que eu sempre defendi ao longo da carreira e vou continuar defendendo hoje em conselhos e comitê de pessoas. Essa é a nossa essência. Nós estamos aqui para cuidar das pessoas, da cultura, da organização, do ambiente. Nós somos o guardião disso. Perfeito. Faz todo sentido. Eu acho até, se você me permite, quando você fala e questiona essa ideia de conhecer um negócio, eu vou até um pouco mais. Eu acho que a gente precisa entender qual é a dinâmica desse negócio, né? Porque hoje a visão ela é mais sistêmica. Eu preciso olhar e perceber quanto todas essas ondas, por exemplo, elas impactam o meu negócio. Super legal, concordo aí com você. Flávia, quais foram os desafios, né, nessa questão de formação, de desenvolvimento de times de RH? Quais são as coisas que você buscou e trouxe, enfim, o que você Sabe que eu compreende tive, e Marco, eu tive uma complementa? experiência interessante de liderar muitas integrações de empresas de complexidades, negócios e culturas diferentes, né? Então, desde empresa pública, empresa mista, empresa de familiar ou não. E quando você entende os processos, as políticas, as pessoas, a cultura, é que a gente entende o quão frágil o negócio é do ponto de vista cultural, muitas vezes. Ele é um ponto muito subestimado na liderança das organizações, né? Então, do ponto de vista de RH, para mim, eu tenho duas prioridades, né? Obviamente, tirando a questão do compliance, então, se eu tenho uma folha de pagamento, é ali que eu não posso errar, ali eu tenho que focar em excelência, ali eu tenho que focar em melhoria contínua, mas eu não posso, não é o momento de eu criar sobre o que eu tenho que fazer. Eu posso criar sobre como, mas eu não posso criar sobre o quê. Mas eu gosto muito de exercitar a troca de papéis. Então, por que que eu gosto de fazer isso? Para desafiar o que as pessoas dizem que sabem ou acham que sabem. Então, uma prática muito comum para mim, nas cadeiras que eu tenho, e quem trabalha comigo já sabe, ai meu Deus, a Flávia vai me tirar do lugar. A Flávia vai me cutucar aqui, a Flávia vai me... Eu faço convite, obviamente eu não obrigo ninguém a fazer, mas eu tenho um histórico de propor pessoas em atividades em que elas não se viam, né? E tive bons sucessos, assim como também tive pessoas que falaram: socorro, isso não é para mim, me tira daqui. E eu, tranquilo, vamos sair desse papel. Mas isso, para mim, tem frutos bem interessantes. E aí, num ponto complementar até ao que a Michelle trouxe, nessa complexidade, né? E concordo muito com o Marcelo, a questão da autoestima do RH, gente, para mim, primeiro que eu falo, RH, se quiser escolher essa carreira, porque quer ser amado, esquece. Você vai ser amado e odiado com a mesma intensidade 10 vezes no dia. Então, assim, você tem que fortalecer muito a sua autoestima, porque você vai ser o caminhão de não, muitas vezes, você vai ser o caminhão de frustração, você vai lidar com isso o tempo inteiro, isso não é fácil. Então, tem que ter um arcabouço emocional para lidar com isso de uma forma muito estruturada, né? E realmente é difícil. Mas, para mim, eu acho que a chave, as pessoas que estão com um papel que não é de profunda especialidade, como a folha de pagamento, por exemplo, que tem um olhar mais de compliance, embora todos podem aprender sobre a experiência do cliente, do colaborador, eu gosto muito também de desafiar as pessoas no papel do campo, seja em que lugar da cadeia de valor. Então,
tem que passar um dia na fábrica, tem que passar um dia. Ah, você é do comércio? Vai para uma loja, vai ser treinado numa loja. Você é do B2B? Vai olhar para a cadeia, né? Se você é do B2C, vai ver como é que o seu produto é aceito pelos consumidores, vai assistir comercial dos concorrentes. Por quê? Não porque a gente precisa entender de tudo com profundidade, como o Marcelo falou, a gente tem que entender de gente. Mas quando você. O mais importante para mim é que cada profissional de todas as áreas, mas especialmente do RH, entenda qual é a contribuição na cadeia de valor que você oferece. Né? A que decisão que você toma, qual é o impacto que aquilo tem no final, direto ou indireto, porque a empresa, para a forma, porque a empresa existe. Né? Então, eu tenho um caso muito interessante que não é de RH, mas é um exemplo de TI. Uma fábrica que ficou dias sem internet, um lugar extremamente remoto. Isso significa, na indústria de fertilizantes, mais do que não ter nota fiscal, mais do que não entregar o caminhão, não estar parado na rodovia esperando para despachar. Isso significar o fazendeiro lá esperar um ano perder um plantio, por quê? O produto não saiu no dia certo. Então, quando entende, seja ele qual é o papel, qual é o impacto que tem na experiência do cliente ou do consumidor, você consegue, de fato, não só colocar o seu engajamento a serviço disso tudo, mas entender que o que você faz importa, entender que o que você faz tem valor e mover a organização para frente. Mas isso é um pouquinho da minha forma, do meu estilo de liderar time de RH. Legal, muito bem, Flávia. Edu, na tua história, né, em várias organizações, fala um pouquinho de capacitação, de formação, de desenvolvimento do time de recursos humanos para lidar com todos esses desafios. Estima, competência. Boa. Gostei de tudo que eu ouvi aqui. Tá? Mas, assim, uma coisa primeiro que eu sempre gostei, né, trabalhando em RH, primeiro trazer a natureza do que RH impacta a empresa. Acho que isso é o primeiro ponto essencial. Eu sempre trouxe, né, na minha fala, muito que é uma área de produto e serviço, mas com foco em pessoas. Então, para mim, é uma área de negócio que, de fato, que precisa, de fato, ter esse olhar, né? De fato, a gente tem produtos, soluções, serviços que estão à disposição das pessoas, né? E a gente precisa, de fato, sempre em constante aprendizado, entender como a gente evolui, como a gente melhora, né? Quando eu escuto aqui muito a Michelle, o próprio Marcelo, o Flávio trazendo, tem coisas que a gente pode contribuir pouco, mas a gente pode ser mais eficiente, né? Não dá para mudar o que é a legislação, mas a gente pode olhar como a gente pode ser mais eficiente, né? Então, aqui também tem muito, assim, como que eu interpreto os dados, né? Como que, de fato, os dados estão correlacionados, porque hoje eu vejo muito, a área de RH tem muito dado, mas ainda eu vejo pouco a gente está correlacionando esses dados, né? De entender comportamento, entender como que eu posso ter modelos preditivos que ajudam a entender por que as pessoas estão saindo, como que eu vou atrair e reter as pessoas, que é um tema que está na pauta cada vez mais, né? Eu, no mercado de tecnologia, a Flávia já trabalhou, sabe, e ainda quando é uma tecnologia de ponta, eu sempre falo que tem três perfis. O cara que não se encaixou na empresa e por decisão a gente fez a saída dele, no dia seguinte ele está empregado. O cara que eu avalio ele numa régua mediana, ele tem todo dia pelo menos uma ou duas ofertas. E o cara que é muito bom, ele pode escolher para onde ele vai. Ele tem a oportunidade de escolher. Então eu preciso entender como que o que faz brilhar os olhos deles, o que de fato faz. Então acho que esse é um ponto importante. Outra coisa que eu vejo é também a gente filtrar as dores, né? Porque a gente recebe, e de novo, a gente só recebe reclamação. É muito difícil a gente ver uma área de RH recebendo elogio. E eu sempre faço uma analogia da área de vendas. A área de vendas está lá na frente do cliente, o cliente está querendo fechar negócio, ele está sempre feliz, contente e tudo. A gente só, grande parte, quando o cara procura alguma coisa, deixou de funcionar, né? Grande parte. Estou generalizando, tem coisas boas também para ver, mas sempre a gente tem. Então, também a gente precisa filtrar o que é meu, que é da empresa, o que é do outro, e como que eu trabalho essas angústias, né? Porque sempre gera angústia, né? Porque sempre que a gente tem, né, uma exposição, a gente acha que nós, né, muito do ser humano, internaliza e acha que a gente podia ter eliminado aquilo. Então, acho que é importante também tratar esse aspecto, tanto que, por exemplo, nas grandes empresas que eu passei, as piores avaliações de pesquisa de clima sempre era na área de RH, né? Quando a gente vai para empresa muito grande, porque tem muito isso de não filtrar e internalizar, e sempre, como a gente também
tem todos os problemas, a gente internaliza os problemas e para de olhar o que está indo bem. Também acho que esse é outro ponto, né? Como que eu deixo de internalizar todos os problemas e olho as coisas boas, faço o equilíbrio, né, daquilo que o que é bom e o que não é bom, né? Como que eu também tenho um olhar mais positivo para isso, né? Então, e também eu acho que acho que uma outra competência importante, é como a gente influencia, né? A gente vai conseguir influenciar entendendo a dor do outro, entendendo o negócio. Se eu for lá puramente pelo conhecimento que eu tenho de pessoas, né, ou do que fato são as melhores práticas de mercado, eu pouco estou de fato entendendo. Então é uma outra coisa que eu sempre trago aqui, todas as equipes que eu tive a oportunidade, primeiro a gente fazer esse processo da empatia. Vamos colocar no lugar do outro, entender o porquê aquilo tem. Tem algo que poderia ter acontecido de forma diferente, ou eu poderia ter feito, e vamos fazer junto, eu acho que é uma outra coisa. E uma outra coisa aqui, também, que para mim é importante e sempre funcionou, todas as frentes, né, e aí depende como a gente monta a estrutura de RH, é importante todo mundo ter visibilidade das coisas do outro. Porque aí você começa primeiro a fazer as correlações, você começa também a entender o que o outro depende de você e vice-versa, mas também você começa também a estabelecer caminhos para ir mais rápido, né? Porque não depende da liderança, né? Às vezes é muito mais as pessoas se juntarem, conversarem ou alinharem o processo e organizar como que vai para a empresa ou como que vai internamente, né? Porque às vezes também tem essas barreiras, né, que a gente encontra, né, por ser muitas coisas às vezes distintas, né? Às vezes a gente está indo por uma folha diferente do cara desenvolvendo liderança, o cara fazendo avaliação de competência. Então, como a gente também dá visibilidade, até mesmo para facilitar o pessoal trouxe sobre roteiro, mas também eu começar a entender as carreiras que eu posso ter dentro de RH, também começar a entender quais são os caminhos possíveis, né, que eu tenho dentro de RH, o que eu posso ter oportunidade de conhecer mais, o que eu contribuo também, porque isso é sempre um ponto importante. Isso faz sentido para vocês? Porque eu sempre tenho esse lado, né, muito de trazer para o time, né, e entender como que eu modifico, porque também se for só departamental, no final do dia, para o cliente, interno nosso, o cliente de fora, as coisas não se conectam, não conversam, que é o grande ponto também que eu escuto, né, de as coisas não terem, parece que são várias áreas dentro de uma. Então, como que eu consigo fazer isso de ser uma coisa mais integrada? E também, eu acho que um convite eu sempre falo, e para mim é uma reflexão sempre importante, qualquer empresa que a gente vai, é a gente conseguir elencar as 3 prioridades que a gente mexe o ponteiro de resultado da empresa. A gente precisa entender aonde a gente contribui, as 3 primeiras contribuições da área de RH, que vai mudar muito pelo negócio, vai mudar muito pelo ponto. Lógico, tem algumas que são básicas, fechar folha e tudo isso, mas tem pontos que são importantes entender para você, de fato, conseguir mover e trazer essa sensibilidade para o time. Então, para mim, acho que é por aí que eu sempre contribuí dentro dessa transformação de pessoas. Legal. Bom, a gente está caminhando meio para o final e eu só queria fazer aqui um apanhado de várias coisas que vocês colocaram, né? Gostei bastante da ideia inicial, que inclusive o Marcelo trouxe, de modismo, de tendência, isso está na estratégia, isso não é só um modismo. Acho que vale a pena a gente resgatar uma fala da Flávia, que fala um pouco do medo e, ao mesmo tempo, a gente poderia provocar vocês da coragem, né? Que medo faz parte, mas a nossa coragem de avançar, de construir juntos. A gente falou de rituais, de exemplos, a gente falou de interdependência, a gente falou de complexidade, enfim. E tivemos aqui vários comentários, enfim, sobre todas essas questões. E assim, inevitavelmente, as pessoas vieram para essa semana e desejam nessa semana, passando pelos vários temas que a gente vai discutir, um pouco de ideias, de caminhos, de dicas, de soluções, né? Ainda que não seja capaz, não sejamos capazes de dar nenhuma receita, mas ao mesmo tempo seria interessante que a gente pudesse trazer aqui caminhos e direções, né? Nós estamos falando da perspectiva de recursos humanos na transformação das nossas organizações ou no preparo delas para lidar e para navegar com esse ambiente cada vez mais complexo. Então, eu queria convidar vocês para já encaminhar para esse final. Qual é a dica, qual é o caminho, quais são as coisas que vocês sugeririam? Quer começar, Michele? Posso, já segui a ordem, você vê que eu já estou Já está lá. já tô seguindo o padrão aqui.
Bom, eu recentemente eu faço várias coisas para me manter antenada, mas tem uma coisinha, às vezes a gente não quer dar a receita do bolo, mas às vezes algum tipo de segurança, algum tipo de teoria ajuda, né? Eu tenho trabalhado muitas das transformações que a gente tem feito aqui na Leroy com um conceito que eu aprendi recentemente, mas que é velho, que é do Jonathan Haidt, para quem não conhece, é um psicólogo super interessante da Universidade de Nova York. Ele lançou agora recentemente A Mente Ansiosa ou A Geração Ansiosa, que é super legal, mas um dos primeiros trabalhos dele, eu nem sabia que era dele, tem um frame de transformação, se a gente não quiser seguir o Kotler, que é o condutor, é que eu estou pensando em inglês, mas é o condutor, o elefante e o caminho. Toda vez que a gente for desenhar uma transformação, a gente tem que pensar nessas três coisas. O condutor é o cara que planeja, é o cara que organiza, é o cara que vai trabalhar isso. Só que um condutor precisa mover um elefante de 6 toneladas. Se ele não conseguir mover esse elefante de 6 toneladas, ele não consegue sair do lugar. Então, o elefante ele representa o coração, ele representa o coração da mudança. Então, aqui a gente estava falando do condutor é o cérebro, e aqui a gente está falando do coração. Então, quais são os caminhos que a gente vai fazer para tocar o coração desse elefante para que esse elefante saia? Mas uma vez que esse elefante saia, esse caminho tem obstáculos? Quantos buracos ele vai encontrar no caminho? Então, a gente precisa também pavimentar um caminho. Então, quando a gente vai pensando em transformação, a gente muitas vezes chega na parte do condutor, que é a gente cria uma puta estratégia maravilhosa, ela faz todo sentido, ela está absolutamente concretada ali, só que ela não consegue comunicar com as pessoas, ela não consegue trazer o coração das pessoas. E aí depois. Mas se por sorte você consegue fazer com que a sua organização se engaje nessa transformação, todos os seus sistemas de gestão estão no passado, que foi um pouco que a Flávia trouxe numa fala anterior. O sistema de remuneração remunera outra coisa. Os sistemas de reconhecimento reconhecem outra coisa. A forma como a gente interage leva para outro tipo de comportamento. Então, esse frame, para mim, ele tem me ajudado muito. Ele é Legal. simples de lembrar e ele me ajuda muito a trabalhar as grandes transformações dentro da organização. Muito bom, nossa, legal, super bem colocado, né? Gostei da ideia. Condutor, elefante, legal. E o caminho, né? Tem um videozinho no YouTube, se você colocar o condutor, o elefante e o caminho, ele tem um videozinho que explica o conceito em Que 2 minutinhos. legal. Bem Muito legal. bom, valeu a dica. Marcelo, o que Ô, você Marco, permite eu recomenda passar minha disso? bola para o Eduardo eu falar depois? Porque eu acho que Claro, eu vejo o Eduardo toda hora falando por último, eu queria assim, pô, que hora que o Eduardo deixa eu falar antes? Edu, se adorei, você muito permitir, bom. Edu. Vai lá, Bom, Edu. vamos lá. Obrigado aí. Assim, primeiro, acho que assim, o que que eu traria, acho que de dica aqui? Primeiro, um conceito que eu gosto bastante, eu não sei o quanto que você conhece, a questão da polimatia. De fato, é importante a gente conhecer de muitas coisas. Quem não conhece, depois tem uma pessoa que à tarde vai estar nos painéis aí, que é referência disso, mas assim, acho que a polimatia, primeiro, a gente tem curiosidade de não só ficar dentro do nosso tema, né? Então, é importante eu entender outras coisas a não ser só pessoas. Então, aqui o meu convite é como que a gente amplia, porque tudo no final do dia ela se correlaciona. Então, aqui eu acho que o USSW é um evento brilhante para a gente fazer essa ampliação, né? Porque lá tem arte, tem educação, tem empresas, acho que isso é importante, né? Então, a gente começar a olhar para isso. Uma outra coisa que eu gosto bastante, a questão de praticar alguma atividade física. Eu acho que precisamos ter uma válvula de escape. Não tem como a gente, no que a gente lida, ainda mais executivo, né? Grandes empresas, e a gente não fica só, né, por exemplo, onde a gente está, a gente vai arrumando um monte de coisas. Eu estou em outras duas ONGs, eu participo na organização do CONAR, então tem várias coisas que a gente vai se ampliando, que depois a gente precisa ver como a gente conta uma válvula de escape para a gente conseguir, de fato, também trazer tudo aquilo que a gente vai absorvendo, né, dentro desse processo. E, para mim, a última é a questão da IA. Eu acho que é importante a gente, de fato, minimamente saber do que estamos falando e como que, de fato, a gente conhece o que tem, experimenta, acho que é um processo experimentar, não vai estar 100% convergente, mas a gente pelo menos sabe também estimular as pessoas a, de fato, se embarcarem nessas novas tecnologias. Então, de fato, a aproximação com tecnologia é importante. E uma outra coisa que eu diria que eu falei na minha, mas aí eu vou trazer é a questão de dados, como a gente trabalha com People Analytics, acho que é uma competência extremamente relevante para um papel que a gente vai desempenhar cada vez mais, que isso de fato é uma competência que vai ser demandada, que vai encaixar um pouco nesse conceito de polimatia. Legal, muito bom.
Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou inverter. A Flávia fala e termina você, tá bom, Marcelo? Vai lá, Flávia. Vamos lá, que bom, acho que eu estou super alinhada com o que eu tenho escutado até aqui, mas eu acho que eu gosto de compartilhar mais do que uma dica, mas eu gosto de compartilhar minha preocupação. Eu acho que assim, sonho e preocupação é o tipo de coisa que a gente não deixa sozinho, a gente compartilha para a gente ter aliados aí ao longo do futuro, ao longo do caminho. Mas hoje uma coisa que me tira o sono, e eu queria compartilhar com vocês, nesta fase da vida, nesse momento do mundo, a área de RH não está preparada ainda para olhar com a lente do futuro, olhar para as pessoas, olhar para a carreira, olhar para a performance, né? Então a gente vai lá, remunera, eu vou lá, dou um aumento salarial com base na performance que a pessoa teve no ano anterior. Eu vou lá e tomo uma decisão sobre quem vai ser promovido, demitido, movimentado, expatriado, com base no que ela fez nos últimos 5 anos, né? A gente está sempre olhando para trás para de alguma maneira entregar e estimular a pessoa para frente. Então a gente está gastando recursos valiosos para um futuro que a gente absolutamente não conhece. Então, acho que um treino importante, esse é um cômodo que eu tenho, como é que a gente olha para os nossos processos, para os nossos sistemas, e a gente começa a repensar, né, com base na influência que a gente tem, como é que a gente olha para as pessoas não com base no que elas foram ou são, mas no que elas podem ser. Basicamente, nosso famoso potencial. E o potencial é muito além do que enquadrar numa caixinha e deixar lá por um ano para você revisitar de novo, de sei lá eu quando. Olhar o potencial é continuamente entender como as pessoas aprendem, com que velocidade, arriscam, se comprometem com a mudança. Então, acho que esse é o incômodo que eu tenho e eu ainda vejo pouca efetividade, pouca ferramenta para a gente trabalhar essa lente do futuro. E um segundo ponto, conectado muito com o que o Eduardo falou, de People Analytics, é a gente ter um olhar de análise demográfica. Eu acho que a gente faz pouca análise demográfica no RH. E demográfica é mais do que o quantitativo. Não é olhar quantas pessoas, quantos isso, é o como, por quê, quais são as diferenças, né? Fazer a análise quantitativa e qualitativa do seu colaborador e também entender a relação disso com o cliente. Então, quando você começa, essa é uma dica importante. Eu sou muito fã dos estudos entre a relação da experiência do cliente e a experiência do colaborador. Isso no B2C é ainda mais gritante, né? Então tem uma relação muito direta, uma contribuição muito direta. Então, para mim, quais são olhar para os nossos times, olhar para as nossas estruturas e para as nossas áreas, e entender em que parte da jornada do colaborador a gente está afetando a jornada do cliente, seja ele quem for, né? Dos outros stakeholders que a gente tem. Então, são essas duas sugestões aqui que eu daria, Legal. de caminhos para todo mundo. Antes de passar a palavra para o Marcelo, pegando um pouco a tua carona, Flávia, eu acho que, e até tem muito a ver com a palavra que o próprio Eduardo colocou de polimatia, né? Eu acho que, para mim, é muito evidente que o sistema nos trouxe até aqui, todos os sistemas nos trouxeram até aqui. Daqui para frente, nós vamos precisar desenhar outros sistemas, né? Eu fui muito impactado, vocês conhecem bem essa obra, eu li ainda em inglês, não tinha sido traduzida para o Brasil, do livro do Frederic Laloux, que fala do reinventando as organizações. Eu gosto muito dessa expressão, de reinventar as nossas organizações. É um pouco esse o propósito que eu venho trabalhando nos últimos tempos. Então, a gente precisa reinventar, não é mais essa organização como ela está constituída hoje. Nós vamos precisar fazer um novo desenho. Então, acho que faz todo sentido aí essa coisa de eu preciso olhar para o futuro e começar a fazer essa ponte, né? Tem um outro grande amigo que vai estar aqui essa semana e que diz: o futuro não existe, o futuro eu crio agora, né? Eu preciso começar a criar essa ponte hoje. Beleza, vai lá, Marcelo, fecha a nossa conversa. Eu vou fechar a conversa, então, de uma forma um pouco diferente, não falando da Usina Natan, falando da gente. Eu acho que Ótimo. depois de 36 anos e 4 meses atuando no mercado profissional, eu lembro que eu, semana passada, fiz uma palestra e falei: se eu fosse dar dica para o Marcelo, que começou a carreira, que dica que eu daria? Eu elenquei 8 delas. Vou falar apenas de uma delas aqui, que é: antes de cuidar dos outros, cuide de você. A gente é muito cobrado para cuidar dos outros, mas esquece de cuidar da gente. Na vida, a gente tem a opção de ser protagonista ou de ser vítima. Escolha ser protagonista. Na vida profissional, a gente tem a opção de ser ator, ou seja, interpretar o papel que alguém quer que a gente interprete, ou ser autor, escrever a nossa própria história. Escreva a sua própria história.
Cuide de você. Ninguém é melhor para cuidar de você do que você sabe que você precisa. Por isso que eu concordo muito com o Eduardo fala também da questão de que alguma coisa tem que fazer para se balancear. E procure ser feliz. E sempre seja você. Se uma organização precisar mudar você para que ela goste de você, ela não gosta de você como você é. A gente pode desenvolver, a gente pode evoluir, mas a sua essência, seus valores são seus. Procure um local onde você dê o match, naquela famosa cena do ET, para quem é da época do ET, ele se conectando, a gente procura a vida inteira, né, buscando conectar com alguma pessoa, se conectar com alguma organização. Então, essencialmente, procure ser feliz e curta a sua vida e curta a vida corporativa. E lembrando que entre o primeiro choro, quando a gente nasce, e o último suspiro, quando a gente morre, tem um negocinho chamado vida. E a gente escolhe como é que a gente quer conduzir a nossa vida. Então, conduza a sua vida da melhor forma possível, faça o seu melhor sempre para você e para os outros. E a vida é muito curta para a gente se reclamar dela e não viver ela bem. Muito É obrigado aí pela verdade. participação e estar aqui com vocês no painel. Nossa, não podíamos terminar de forma melhor. Obrigado, Marcelo. Bastante inspirador, né? Muito inspirador. Bom, obrigado, Michele, parceira de sempre. Muito grato aí pelas tuas contribuições, tua fala, tua visão, né? Edu, super carinho aí por você. Que bom que a gente está mais próximo de novo. Flávia, essa é talvez a segunda oportunidade que a gente teve de fazer um trabalho, uma live, enfim, juntos. E quero que a gente continue também sempre conectados. Marcela, a primeira vez que a gente se fala, mas tenho uma baita admiração por você já de outros tempos e de outros momentos. As nossas carreiras passaram relativamente perto. Super obrigado aí por vocês terem aceito o convite e estarem aqui presentes, e tenho certeza que o comentário que está aparecendo aqui diz respeito exatamente à contribuição de vocês. Só quero lembrar a todos vocês que estão aqui nos assistindo, obrigado aí pela presença. Lembrando que amanhã nós temos um painel bem interessante. Vocês viram que esse painel de hoje ele tocou em temas de saúde, tocou em temas de sustentabilidade, tocou em temas de transformação digital, de tecnologia, então tocou em temas principalmente de cultura de cuidado, que nós vamos ter amanhã, Nutrindo o Futuro pela Cultura de Cuidado. Quero lembrá-los também que a gente já marcou, está na agenda, 27 de março, semana que vem, na quarta-feira, desculpe, na quinta-feira, das 18 às 19h30, eu vou reunir com os meus colegas que foram mediadores das diversas aulas, né, dias que a gente tem aqui a semana, para a gente falar sobre os insights do que aconteceu e esses insights todos nós vamos bater um papo com vocês. E deixo aqui já o painel, aliás, o QR Code para que vocês possam se conectar e mandar a sua opinião a respeito de como foi esse painel, o que chamou a atenção de vocês, quais foram os aprendizados, os insights e principalmente a opinião de vocês. Grato aí pela presença de vocês, enfim, a gente vai se conectar de alguma forma, amanhã tem mais e toda semana, e principalmente vocês vão poder acessar todo esse material a partir da próxima semana. Muito obrigado. Obrigado, Michele, obrigado, Marcelo, obrigado, Edu, e obrigado, Flávia, e nos vemos em breve. Um abraço a todos, boa semana.